Muito bom dia a todos. Neste dia 6 de janeiro de 2015, bem-vindos à solenidade de diplomação e posse dos conselheiros regionais do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, eleitos para o período de 2 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, e da presidência e vice-presidências do CRA do Rio de Janeiro para o biênio 2015-2016. Queremos dar boas-vindas também aos internautas ligados ao vivo na transmissão desta solenidade pela rádio e pela TV do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos mais uma vez. Queremos, com muita satisfação, registrar a presença de algumas autoridades, representantes aqui presentes. Senhor Hélio César Donin Júnior, diretor da Federação das Empresas de Comércio Contábeis. Administrador Jarbas Matos, assessor do diretor regional dos Correios Rio de Janeiro. Senhor Carlos Ferraz, membro do GEDA, Grupo de Estudos de Desenvolvimento da Administração. Administrador Ricardo da Costa, gerente internacional dos Correios. Carlos Eduardo Guedes Valente, chefe da seção de atendimentos internacionais dos Correios. Administrador Cláudio Quaresma, gestor da área de ressarcimento ao cliente internacional dos Correios. Administradora Dirce Beltrão, presidente do Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro, SINAERJ. Administrador Júlio Reis, diretor do SINAERJ. Administrador Luiz Antônio, diretor do SINAERJ. Professor administrador Luiz Lobato, diretor do SINAERJ. Professora Maísa Freire, diretora da FABES. Administradora Renata Vasconcelos, coordenadora da Comissão de Recursos Humanos do CRA, aqui representando diversos outros colegas que compõem a mesma comissão. Professor administrador Alessandro Orofino, coordenador do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida. Administrador Luiz Augusto Costa Leite, membro do Conselho Deliberativo da ABRH e consultor do 14º Fórum Internacional de Administração, evento este organizado pelo CRA de 18 a 20 de maio de 2015. Professor Alberto Meli Souza, representando a Faculdade Cesgran Rio e toda a equipe Cesgran Rio aqui presente. Administrador Abílio Tomás de Freitas, ouvidor do Conselho Regional de Administração, representando o corpo funcional do CRA também aqui presente. E ainda, o professor Agamenon Rocha Souza, que representa nesta solenidade o professor Dauro Peixoto Aragão, presidente da FOA, Fundação Oswaldo Aranha. Para presidir a solenidade de diplomação e posse dos novos conselheiros regionais e federal, convido o administrador conselheiro Carlos Roberto Fernandes Araújo, presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA do Rio de Janeiro, em 2014, que simultaneamente diplomará e dará posse aos conselheiros regionais recém-eleitos. Obrigado por participarem de mais esse ato do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Conforme estipulam os artigos 26 e 27 da Resolução Normativa número 438, de 20 de 12 de 2013, que aprova o regulamento das eleições do sistema CRAs, os conselheiros regionais do CRA-RJ, titulares e suplentes, eleitos em 15 de 10 de 2014 e diplomados nesta data, assinarão em livro próprio o termo de posse, comprometendo-se a zelar, dignificar e valorizar cada vez mais o exercício da profissão. Neste momento, convido para receber os seus diplomas os seguintes conselheiros efetivos eleitos para o período de 6 de 1 de 2015 a 31 de 12 de 2018. Primeiro conselheiro, administrador Miguel Luiz Marum Pinto.
Administradora Elizabeth da Costa Bastos. Administrador Edson Fernando Alves Machado. Isso significa que eu não quero sair. Administradora Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto. Aí a gente fica dos dois, que é para ficar sempre juntinho. Administrador Clésio Guimarães Farias. Vou pular. Administrador Manuel Francisco de Oliveira. Administrador William Pinto Machado. Convido para o mesmo ato os respectivos conselheiros suplentes. Administrador Marcelo Pereira Marujo. Administradora Elioneide de Souza Silva Venâncio. Administrador Antônio Marcos de Oliveira. Administradora Iara Maria Guimarães Assis Rizene. Administrador Luiz Henrique da Silva. Administrador Jonas Pinto Lobato. Administrador Pedro Paulo Leite do Vale. Administrador Agamenon Rocha de Souza.
na qualidade de presidente da comissão eleitoral, desejo sucesso aos novos conselheiros efetivos e suplentes. Agradeço a todos aqueles administradores que votaram nessa nova chapa, né, e agradeço também aos antigos conselheiros que fizeram parte da nossa gestão por 8 anos, dizendo que foi um prazer conviver com vocês. E, mais uma vez, reiterar que a nossa missão é trazer cada vez mais os novos administradores para o Conselho, porque a grande verdade é que no meu tempo, no tempo de Wagner, eu fui calouro do Wagner, nós temos 1 ano de diferença, em 1 ano, depois de 60 anos, é uma eternidade. Então, no nosso tempo, Wagner vai lembrar bem, nós saímos da faculdade e vimos imediatamente para o Conselho fazer o nosso registro, né? Nós tínhamos um orgulho de fazer isso. Hoje em dia, o que a gente sente? As faculdades, ditas faculdades de elite, são aquelas que menos comparecem com seus alunos. Ninguém tem essa preocupação, né? Eu posso dizer que eu estou retornando agora à Fundação Getúlio Vargas e uma das minhas metas vai ser exatamente reaproximar os alunos que, como eu, Wagner, William, Mara, né, tentar reaproximar esses alunos do Conselho, que é fundamental, né? A nossa classe, tão invadida aí por outras áreas, precisa que cada vez mais tenhamos administradores fortes e com garra para lutar por essa classe que é tão importante para o Brasil. Obrigado, Wagner, pela confiança em mim depositada nesse tempo. Dizer que eu estarei sempre à disposição do Conselho, sempre à disposição dos nossos colegas e da nossa profissão também, né? Como administrador e como professor. Muito obrigado. Agradecemos ao conselheiro Carlos Roberto Fernandes de Araújo, em nome do plenário do CRA, pelo trabalho desenvolvido à frente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA do Rio de Janeiro no ano de 2014. Queremos registrar ainda a presença da administradora Aldilene Alves de Souza e Fernanda Spinelli Tauil, conselheiros do SINAERJ, e do administrador professor Dauraci Sena. Dispõe o regimento do Conselho Federal de Administração, em seu artigo 26 do Regulamento das Eleições do Sistema CFA-CRAs, baixado pela Resolução Normativa número 438, no dia 20 de dezembro de 2003, que os administradores eleitos e diplomados conselheiros federais suplentes serão empossados por delegação do presidente do CFA pelos presidentes dos CRAs, perante seus plenários até o dia 15 de janeiro do ano subsequente à eleição. Aqui presente, eleito conselheiro federal titular representante do CRA do Rio de Janeiro junto ao CFA, o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio será diplomado em Brasília em cerimônia no Conselho Federal de Administração. Assim sendo, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, para a entrega do diploma ao administrador Wallace de Souza Vieira, eleito conselheiro federal suplente, representando o CRA do Rio de Janeiro junto ao CFA em Brasília. Bom, me mandaram falar, eu sou obediente. Eu quero dizer que é uma alegria inusitada, nesse instante, ver essa casa primeiro tão cheia, né? Cheia de amigos, cheia de colegas administradores, enfim, cheia de não administradores, mas simpatizantes, né?
Então é uma alegria muito grande ver essa energia que permeia o nosso ambiente. Eu tenho a alegria de sair eu estou saindo do Conselho Regional do Rio, hein? Não confundir com o Conselho Federal. Então eu tenho a alegria de sair do Conselho Regional de Administração do Rio por saber que aqui é a casa do administrador, a casa capaz de repercutir toda uma filosofia, toda uma política, enfim, todo um conjunto de ideias capazes de promover a profissão. Eu gostaria de afirmar ainda, sem dúvida de erro, que o Conselho Regional do Rio, entre todos os conselhos que integram o sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais, é hoje a referência, é hoje o paradigma, e tanto é assim que alguns dos projetos deste conselho hoje já estão sendo desenvolvidos, 7, né? Em 7 conselhos, como alguns programas da nossa academia. Eu estou com na cabeça, porque a ideia no começo foi minha de educação continuada, né? Eu comecei com porque eu fui presidente anterior do Vale. Eu falei Vasco, hein? Só falta cantar a casaca agora. Eu chamei o nome de Centro de Educação Continuada. Veio Wagner, quer dizer, mais atualizado e de outra nomenclatura, não é? Que é a Universidade Corporativa Gilda Nunes. Então nós estamos, como até franquia, né, Wagner? Estamos fazendo franquias em algumas unidades da federação. Outra alegria que eu tenho é no sentido de que, como eu falei hoje, nós terminamos o nosso mandato de direito, mas o mandato de fato está se iniciando agora. Enquanto que o mandato de direito ele é tempestivo, ele tem tempo, não é? Ele é temporal, o mandato de fato não. Esse está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que está associado ao comprometimento, à responsabilidade social que nós temos com a profissão e com a categoria, não é? Está associado a esses valores todos. Eu tenho certeza que eu não falo só quando eu digo isso. Tenho certeza que todos os demais colegas que daqui estão nesse instante, como eu, né, saindo, sabem que, pelo comprometimento que eles têm com a profissão, vão continuar exercitando de fato agora esse mandato, né, que não é representativo do ponto de vista do processo eleitoral, mas do processo da cidadania, ele é da mais significativa importância. Então eu gostaria de cumprimentar os novos que chegam, né, dizer que terão pela frente uma tarefa grande, que é de manter esse status quo, mas tenho certeza que será possível pelas pessoas que hoje estão tomando posse. Aos novos, né, esse meu abraço e meus cumprimentos. E a nós que estamos saindo, vamos entrar no outro processo, que é o processo de exercitar, né, o nosso mandato de fato. Okay? Uma boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Wallace. De acordo com a Resolução Normativa CFA número 411, de 10 de junho de 2011, que aprova o regimento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e conforme a eleição realizada em sessão plenária número 3591 do CRA do Rio de Janeiro nesta data, na manhã de hoje, ficam assim constituídas a presidência e as vice-presidências do CRA do Rio de Janeiro para o biênio 2015-2018. Para presidente, administrador Wagner Siqueira. Para vice-presidente de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, administradora Sônia Cristina Lima Marra. Para vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas, administrador Miguel Luiz Marum Pinto. Para vice-presidente de Administração e Finanças, administrador Gerson Moreira Rocha. Para vice-presidente de Fiscalização Profissional,
administrador Reginaldo Souza de Oliveira. Para vice-presidente de registro profissional, administradora Elizabeth da Costa Bastos. E para comporem a Comissão Permanente de Tomada de Contas do CRA do Rio de Janeiro no biênio 2015-2016, são empossados, sob a presidência do administrador Clésio Guimarães Faria, o administrador Marco Aurélio Lima de Sá e o administrador Manuel Francisco de Oliveira. Neste momento, gostaríamos de convidar a administradora Elizabeth Bastos e, em seguida, quaisquer outros conselheiros recém-empossados para fazerem uso da palavra. Administradora Elizabeth, por favor. Bom dia, quase boa tarde. Agradeço a vocês pela presença aqui nesse dia tão especial. E eu os convido a uma reflexão sobre a missão da nossa profissão, a missão do CRA, do Conselho Regional de Administração, do Conselho Federal, que é difundir a ciência da administração, valorizar a profissão de administrador em defesa da sociedade. E, nesse sentido, quem acompanha o trabalho do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro sabe o salto qualitativo que este conselho vem alcançando, promovendo ao longo dos últimos anos. Gestão, coordenação, equipe coesa, valorização, uma pequena, grande equipe coordenada com maestria, conselheiros atuantes, enfim, todo um grupo em prol do cumprimento desta missão. Eu poderia ficar horas aqui falando, mas não vou fazer isso, claro, em respeito a todos, ao horário de vocês. Entro nessa casa, casa do administrador, assim como outras no interior, preparada e com foco no aprimoramento profissional, com foco na formação, com foco e ações de fiscalização. Enfim, o nosso desafio, o meu agora em particular, e agradeço pela confiança, é fortalecer ainda mais a profissão. E esse fortalecimento passa por cada um de nós. Divulguem as ações do Conselho, façam parte do Conselho, sejam mais presentes na nossa casa. Nós somos 48 mil administradores, 48 mil registrados, pessoas físicas no estado do Rio de Janeiro e cerca de 5 mil empresas. É um número grande, mas poderia ser maior, se cada um de nós fizesse a nossa parte. Então, eu agradeço a todos pela confiança, Wagner, pela confiança, os nobres colegas do Conselho, e espero contribuir com todos os trabalhos e, enfim, ajudar sempre dentro do que for necessário para tornar a nossa profissão ainda mais forte. E tenho a certeza que estamos no melhor conselho profissional, que é o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Também manifestou desejo de fazer uso da palavra o administrador Clésio Faria. Cumprimentando o presidente Wagner, quero estender a todos os presentes e gostaria de começar citando uma palavra proferida há mais de 2000 anos passado por um profeta, escritor, pesquisador chamado Jeremias, não se sabe o sobrenome. Ele dizia o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Efetivamente, quando recebi o convite para participar da chapa que culminou com esse momento aqui, comecei a refletir em toda a minha vida como administrador e do próprio Conselho. 50 anos do Conselho, 35 anos que eu tenho como registrado no CRA.
E fui buscar exatamente na memória, na minha memória, na memória auxiliar, na memória escrita, informações que pudesse corroborar o meu papel, ou o papel que eu poderia representar junto com os demais companheiros e colegas, para fortalecimento da nossa profissão. E fui buscar lá nos meus guardados documentos, coisas que eventualmente poderia ter sobrado depois desse tempo tão longo, e fui encontrar um recibo de anuidade que eu paguei em 1982. Recibo em formulário impresso em gráfica, que era comum na época, preenchimento dos valores à mão, à tinta, porque não havia toda a tecnologia que existe hoje. Havia lá, eu paguei com atraso, uma correção monetária quase igual, por 5 meses, quase igual ao valor da anuidade. Isso me trouxe várias informações que eu pude comparar com o momento presente. O que eu quero lhes dizer? O que nos pode dar esperança? É porque nós temos progredido. Depois achei uma carta que eu escrevi em 1986 para o Conselho, uma carta um tanto quanto raivosa, irada, porque eu estava sendo cobrado por uma multa por não ter votado. E nós havíamos, eu acho que fomos pioneiros nisso, instituído o voto pelo correio. Nós recebíamos o formulário, mandávamos, mas não tínhamos comprovante. Eu coloquei lá, de forma assim, um pouco irada, o meu desconforto em ser cobrado por algo que eu não tinha como provar, que a gente colocava no correio, e comecei a pensar na evolução que isso vem acompanhando o nosso Conselho. Posteriormente, eu acho que nós somos pioneiros também, foi instituído o voto pela internet. Eu acho que fomos pioneiros, né, Val? Pioneiros. Então, o que eu comecei a perceber? Que realmente nós temos evoluído muito. Nós temos avançado, temos sido precursores de muitos eventos, de muitas situações, e isso nos dá esperança. E que esperança? Esperança de nós podermos transformar esse nosso país. Acho que seria um tanto quanto piegas, um tanto quanto prepotência minha desejar coisas assim tão elevadas. Mas se nós não pensarmos grandes, como é que nós cresceremos? Como nós cresceremos? Nós vemos agora, por exemplo, o nosso país humilhado diante desses noticiários de fraudes, de escândalos que envolvem pessoas que já deveriam ter um comportamento mais ético, um comportamento mais digno, e isso acaba trazendo repercussão para nós. Interessante que hoje tratamos esses assuntos na área jurídica, na área judicial, mas a essência de todos esses escândalos está na área administrativa. Muitos administradores, ou muitos pseudo-administradores, porque há uma usurpação de função, eu sempre tenho dito isso, aquele plástico que nós estendemos, colocamos no carro com muito orgulho, administração é para administrador. Isso, efetivamente, o Conselho tem trabalhado nesse sentido, mas tem muita gente usurpando a nossa função. E, então, os problemas que ocorrem no nosso país são gerados exatamente na área administrativa. E nós, então, temos que fazer alguma coisa. Aí, quando eu começo a ver nesses históricos, nesses fatos, nos acontecimentos que nos têm mostrado, nos têm trazido uma evolução, nós temos sido pioneiros, precursores de muitos eventos. Isso, então, nos dá esperança de quê? Que nós podemos ainda fazer muito mais. Foi dito aqui há pouco que uma boa parte dos formandos em administração não se registram no Conselho. E nós, mais antigos, sabemos que a nossa primeira preocupação, foi a minha primeira preocupação depois de formado, era correr e se registrar. Eu nunca exerci efetivamente, nunca me foi exigido em função da minha atividade, sempre fui um empresário e professor, então não me era exigido basicamente o Conselho, mas nunca deixei de estar registrado no Conselho, já se vão 35 anos. Então, nós precisamos o que agora? É tornar o nosso Conselho cada vez mais conhecido, para que o aluno possa se sentir honrado em fazer parte do Conselho, de fazer parte dessa grande família, porque assim eu vejo como nós somos. Para que a gente possa, então, criar uma importância maior ainda em sermos administradores.
e precisamos, então, mudar isso que está acontecendo aí. É possível, é possível. Essa esperança que me referi há pouco, ela vem exatamente nos dar força. E eu acho que o Conselho ele pode, de alguma maneira, interferir, de alguma maneira ele pode impulsionar, ele pode criar uma situação de forma que a gente possa começar a incutir na mente das pessoas, dos profissionais, a necessidade de ter ética. A ética é o que vem faltando no nosso país. A ética, eu acho que é o princípio básico de toda a profissão. Então nós precisamos disso. E para encerrar, eu queria trazer uma citação que está inserida na revista Administração de dezembro de 2011, de um artigo que foi publicado pelo administrador Francisco Gomes de Matos, em que ele disserta lá, ele apresenta uma parábola sobre ética e no final ele diz assim: o embuste, a má-fé, o ardil não podem suportar a força da ética. Acho que esse é o nosso papel. Se cada um de nós nos embutirmos, né, nos conscientizarmos da necessidade de termos ética, de tratarmos o nosso trabalho, a nossa função com dignidade e ética, nós podemos fazer diferença nesse país. Nós podemos mudar para que gerações que virão após nós possam se orgulhar daquilo que nós fizemos, daquilo que nós representamos. Volto a dizer, né, que eu sinto orgulho da minha profissão. No período da ditadura foi criado um slogan, né, Brasil, ame ou deixe-o. Eu posso dizer também, vamos amar a nossa profissão. Né? Isso parece um tanto quanto piegas, parece um tanto assim, sem sentido, mas faz muito sentido realmente. Se fazemos com amor, nós podemos mudar, podemos transformar o país em que nós vivemos. Que eu desejo, então, que possamos, a partir de agora, nesses 4 anos que nós estaremos aqui, dar o máximo da nossa contribuição. E posso falar em nome de todos que compõem o nosso conselho, que faremos tudo para mudar, para transformar o nosso conselho, a nossa profissão, numa profissão mais honrada ainda, mais desejável ainda, e de forma que haja uma mudança. Eu acredito em mudança. Eu não sou um sonhador. Acho que a gente pode mudar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Representando o plenário recém-possado, convido o administrador Edson Fernandes Alves Machado. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu queria dizer que, para mim, pessoalmente, é uma honra muito grande estar aqui tomando posse hoje como conselheiro no cinquentenário da nossa profissão, uma profissão jovem, mas uma profissão com muito a apresentar, uma profissão que, se comparado com a engenharia, com o direito, ela é muito recente, mas em relação ao que ela representa hoje, do seu início, nesses 50 anos para cá, do crescimento até aqui, representa muito, ainda vai representar muito para o nosso país. Então, me sinto muito honrado de estar aqui nesse momento. Gostaria de dizer que cheguei aqui há 4 anos atrás, né, já participo, já milito, já acompanho as questões da nossa categoria há quase 30 anos, mas cheguei aqui no Conselho há 4 anos atrás. Esse primeiro período, aqui junto com os demais colegas aqui no CREAB, foram muito interessantes, muito profícuos, né? A discussão, a participação, a interação foi muito grande. Eu diria que uma questão que para mim foi um marco importante a minha representação aqui, para além de conselheiro, o fato de ser diretor do nosso sindicato, o Sindicato dos Administradores, junto com alguns outros colegas diretores também, que hoje compõem o plenário do nosso conselho. Há 4 anos atrás nós começamos um processo de aproximação que eu acho que foi muito importante para a gente. Historicamente, as nossas entidades, a direção da nossa cidade tiveram divergências no passado em relação a uma série de aspectos. E de 4 anos atrás para cá a gente conseguiu começar um processo que eu diria que foi fundamental no sentido da possibilidade do diálogo. Começamos a dialogar, começamos a avançar, isso fez com que crescêssemos as nossas 2 entidades. Eu queria destacar aqui 2 pessoas que foram muito importantes nesse processo de aproximação nossa, aqui enquanto militante, participante, dirigentes sindicais aqui na entidade, que foram o Wallace, né, no primeiro momento, e o Jorge Humberto no segundo momento, que propiciou a abertura desse diálogo, a ampliação desse diálogo, a aproximação
das nossas entidades representativas, para que hoje a gente estivesse aqui presente. Obviamente, a destacar a participação do Wagner nessa discussão também ao longo de todo esse processo, mas especialmente o Wallace e o Jorge Dorigo são as figuras que foram importantes e centrais nesse processo, né? Que garantiram que a gente pudesse tentar começar um diálogo que começou agora e que com certeza vai prosperar ainda mais nesse momento. A gente está num momento, eu diria, muito positivo para a nossa categoria, né? A gente tem hoje uma representação que cresce. Recentemente a gente fez um levantamento a partir daqui do nosso Conselho, depois ratificado pelo Conselho Federal, do número de parlamentares, por exemplo, parlamentares administradores hoje no nosso Congresso Nacional. Até recentemente praticamente não tínhamos representação no Congresso, hoje já temos mais de 40 parlamentares, deputados federais e administradores, que faz com que a gente consiga estar ocupando espaços representativos também no cenário político, institucional do país, e isso é muito importante para a gente. Para completar, eu queria destacar aqui, para além da presença dos colegas diretores do sindicato aqui, colocar aqui e saudar especialmente os colegas que compõem hoje, que são dirigentes sindicais que compõem aqui o plenário do Conselho, o colega Reginaldo, o colega Sansone, o colega Antônio Marco, o colega Pedro Paulo, né, que somam aqui e certamente vão dar tudo que for possível para que a gente possa avançar e crescer ainda mais. Pedro Paulo. E para terminar, eu queria só registrar aqui a presença de duas pessoas que para mim são muito importantes e que também compõem esse momento, que é a presença da nossa presidente Dirce Beltrão, presidente do sindicato, que eu acho que é importante, eu penso que destacar a presença da Dirce aqui. E queria destacar também aqui a presença, aí uma questão mais particular, do meu filho, Frederico Machado, que está ali no fundo, que é uma pessoa que, quando a gente começou a discussão aqui da categoria, ele engatinhava ainda, em algumas reuniões que a gente participou, ele engatinhava. Hoje está aqui o homem feito, que eu muito me orgulho também. Obrigado a todos. Passa a palavra ao conselheiro Gerson Rocha. Bem, boa tarde a todos. Eu, ao assumir o cargo que estarei assumindo a partir de hoje, né, como vice-presidente administrativo financeiro, sei da responsabilidade que é, mas fico muito tranquilo em relação a ela, porque ao nosso lado, além dos conselheiros, está uma excelente equipe de profissionais dessa casa. Eu acho que durante esses 50 anos, as pessoas passam por aqui deixando a sua marca, o seu registro, através como conselheiros e suplentes, mas com certeza são os funcionários desta casa que fazem o grande trabalho, né, da administração. Então, eu lembro que quando, há 6 anos atrás, eu recebi uma ligação do administrador Wagner Siqueira: eu preciso conversar com você. E, claro, eu estaria com as portas abertas, até porque quando ele era candidato, ele poderia não ter voto dentro de casa, mas o meu ele teria com certeza, né? Então, sempre votei no Wagner e foi uma satisfação como amigo receber ele. Ele falou assim: olha, eu estou formando uma chapa, eu quero voltar para o Conselho, e eu quero que você faça parte dessa chapa. E aí eu disse para ele: tá bom, eu vou pensar. Ele disse: não estou perguntando se você vai pensar, eu quero você na minha chapa. E aí eu fiz parte já muito assustado, porque até então o que eu conhecia muito, fora de frequentar a casa, era o amigo Leonardo, né, dos encontros que a gente tinha nas universidades do Rio de Janeiro. Então foi uma satisfação e eu tenho aprendido muito dentro desta casa, principalmente a melhorar como administrador, né? E eu sei, mais uma vez, que não é fácil, Wagner, o cargo que eu estou ocupando, mas eu estou tranquilo, porque o que prima nessa casa é a união, a competência e a ética. Então eu estou muito feliz com isso. Eu quero dar parabéns a todo o pessoal que está chegando, que são pessoal amigo assim há longo tempo, mas é importante que se diga que hoje, ao completar 50 anos, que a nossa instituição esse ano completa 50 anos, né, o Conselho Regional, a profissão de administrador completa 50 anos, lembrar Belmiro Siqueira, que foi o primeiro, né, e que trabalhou e lutou por essa profissão. E nada como Belmiro começar e depois de alguns anos Wagner Siqueira, seu filho, voltar e fazer esse trabalho revolucionário que está se fazendo. Claro, como eu disse, contando com a equipe que ele tem, mas fazendo um trabalho que é uma referência.
Hoje, a nossa Universidade Gilda Nunes, que também foi uma grande presidente dessa instituição, faz um trabalho. Hoje nós estamos viajando pelo Brasil inteiro, levando, quando a gente olha lá a Berenice, onde é que a Berenice está? Ela não está mais no Rio, ela está viajando e levando a nossa universidade. Então, hoje nós somos uma referência. Eu tenho o hábito de dizer que hoje o Conselho Federal de Administração, eu acho que vocês vão entender o que eu vou dizer, é aqui. Hoje o trabalho que a gente está fazendo é uma referência no país inteiro. Então eu acho que é importante também, já foi falado isso, mas que a gente passe essa consciência para os nossos, eu sou de uma faculdade, mas que passe a importância para os nossos alunos, quem é de instituição de ensino, da importância do seu registro. Eu não poderia deixar de encerrar agradecendo mais uma vez a confiança do presidente Wagner, mas também registrar, porque o incentivo vem de dentro de casa, mas vem das nossas outras casas. Então eu quero agradecer sempre nos momentos difíceis que eu passo, agradecer ao meu professor Juver, agradecer à minha diretora Maísa, ao secretário da faculdade Alain e, claro, meu amigo, meu filho, meu maior amigo, Reinaldo. Muito obrigado por todo apoio. Quando a situação está difícil, eu tenho o apoio de vocês e isso que me fortalece. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o conselheiro administrador Miguel Marum Pinto. Boa tarde a todos. Vou ser muito breve, até porque muito já foi abordado aqui, não vou ser repetitivo. Hoje completo 28 anos, 5 meses e 25 dias de formado. Por acaso, realmente foi por acaso, foi indicação na época do coordenador da faculdade, o Wagner Siqueira foi o nosso paraninfo. E, somando o tempo de estudante como registrado, né, naquela época já tinha o registro de estudante, já vamos 30 anos. E é uma honra, depois de 4 anos como suplente, assumir não só a titularidade, mas como uma vice-presidente de educação. Isso é uma responsabilidade enorme e isso é muito bom, né? Para que eu chegasse aqui, muitas pessoas me ajudaram. Obviamente que a gente tem uma família, a família é o berço de tudo, mas profissionalmente 2 pessoas me abriram as portas aqui, a quem eu quero agradecer muito, o Clóvis e o Rafael. Eles que me apresentaram formalmente ao Wagner, acreditaram no meu serviço. Eu acho que eu fiz por merecer não só a presidência, né, por fazer parte da chapa, mas pelos colegas que me elegeram. Tá bom? Então eu agradeço a todos e vamos continuar, que amanhã começa o trabalho. Obrigado. Para prestar as justas homenagens aos colegas conselheiros que hoje terminam seus mandatos, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA do Rio de Janeiro, para a entrega dos certificados de reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos profissionais de administração e ao sistema CFA-CRA. Wallace de Souza Vieira. Certificado de reconhecimento pelos serviços prestados ao Conselho, com algumas designações, não são todas, não, aqui para trás também tem todas as designações, né, que ele exerceu nesse período. Muito obrigado, Wallace. Obrigado, Wagner. Administrador Paulo César Teixeira. Está sim, claro. Está aqui, ó. Tá bom, Paulinho. Muito obrigado, hein? Assim. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. O administrador Marcos Vinícius de Seixas. Tá bom, Marcos. Muito obrigado. Opa, desculpe.
Muito bem, muito obrigado. Administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Fator prático de foto. Legal, obrigado, Jorge. Administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo. Tá errado. É de Araújo ou da Araújo? De Araújo. Aqui, ó. 8 anos de vice-presidência de administração e finanças. Três presidentes. Com 3 presidentes, Rui, Wallace e Wagner. Isso. Eu dedico essa homenagem a todos os funcionários dessa casa que muito me auxiliaram nesse período. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Acabou? Acabou. E para fazer um pronunciamento em nome de todos os conselheiros que encerraram seus mandatos, convidamos o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio. Bom dia. Cumprimentando o presidente Wagner Siqueira, do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Cumprimento as demais autoridades, convidados, administradores, tecnólogos, estudantes, enfim, a todos que prestigiam essa solenidade muito importante de nossas vidas enquanto administradores na data de hoje. Falar da minha despedida é fácil, mas me foi acrescentado a missão de também falar em nome dos administradores, conselheiros que saem, que encerram seus mandatos na data de hoje. Como fazer? Lembrar dos ensinamentos que tivemos ao longo de todos esses anos na gestão do Wagner Siqueira. Nós todos, conselheiros, funcionários dessa casa, colaboradores, somos uma equipe. Aprendemos a trabalhar com equipe e eu acho que as referências que eu fizer serão referências de todos nós. Eu olho nesse exato momento em que se fala de mudança, que se fala de 50 anos de profissão, e nós também aprendemos a ter compromisso com a mudança. Nós mudamos todos os dias. Como Wagner diz, é importante a nossa mudança de comportamento. É importante a nossa participação para que a gente consiga o desenvolvimento. Esse auditório aqui me traz, assim, uma grande reflexão. Deve ser, se não me engano, a 4ª vez que ele é repaginado, ou como se diz hoje, retrofit. Ele sempre foi adequado às nossas necessidades. Conselheiros, amigos, estudantes, quantos passaram por aqui e tem histórias para contar. No auditório que tinha cadeira azul, que era um pouco inclinado, que depois subiu, e que hoje transmite essa solenidade ao vivo para todo mundo, através da maior televisão e da maior estação de rádio web de todo o sistema CRA do Brasil. Quer dizer, do Brasil, do CRA. Eu queria, então, deixar o meu agradecimento em nome dessa equipe a tudo que aconteceu nas nossas vidas. E eu, lá em cima, fiz uma lembrança da época da discussão da internet, da época de discussão do e-mail, da época da discussão do chat. Enfim, hoje, o que somos nós, em função sempre de um plano de trabalho bem elaborado, de um orçamento bem cumprido, de um projeto bem encaminhado. Nós crescemos, nos tornamos certamente uma referência nesse Brasil, sempre com trabalho de equipe. Eu também falei lá em cima de pessoas que têm o início das suas vidas aqui e que prosseguiram conosco e vão seguir com vocês. Exemplifiquei o Bené, exemplifiquei a Maria, posso falar da Marilene, o próprio Rafael e o Clóvis, a que todos se referiram. O nosso conselho é referência no tratamento do registro, no tratamento dos tecnólogos, no tratamento dos estudantes. E tenho certeza que muitas outras surpresas o Wagner trará nessa gestão futura, com a participação desses brilhantes conselheiros que hoje somarão às nossas atividades e aos nossos projetos.
eu tenho assim uma tristeza muito grande porque eu estou trocando, e aí também é motivo de alegria, 2 anos que eu ainda teria de mandato para participar de um projeto novo. Eu fui eleito por indicação desse plenário como conselheiro federal para cumprir um mandato que se inicia no dia 12 e tentar levar para o Brasil o que alguns conselheiros disseram aqui. Hoje nós somos a referência, mas a gente precisa avançar, a gente precisa pavimentar para que isso se torne realidade. A Elizabeth falou de 40 mil administradores registrados, e quantas vezes eu, Leonardo, Wagner, sentávamos aí dias e noites para sair de 8 mil para 10 mil, para 12 mil, para 15 mil, e sempre criando, buscando tecnologia, desenvolvendo. Hoje, certamente, 50 mil. Mas o Brasil tem 1,5 milhão de formandos e 300 mil registrados. Precisamos sim, no futuro, nesses 50 anos que vem daqui para frente, atender ao chamamento que o Wagner tem feito. 50 anos foram percorridos na base da legalidade, a legislação dava suporte, e o único conselho que tinha um viés de desenvolvimento era o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Daí o nosso sucesso. Agora, 50 anos daqui para frente é o que o Wagner pergunta. Qual o futuro da nossa profissão? Eu acho que essa vai ser a missão que vocês vão começar agora, para que a gente possa atingir um sucesso que seja referência em todo o Brasil. É evidente que a minha eleição ela tem um forte componente de influência do que o Rio de Janeiro vem fazendo hoje. A Universidade Corporativa Gilda Nunes domina o Brasil hoje. Eu sinto a dificuldade hoje que o Wagner começa a ter em atender aos 27 que querem ter a Universidade Corporativa Gilda Nunes dentro dos seus conselhos. Essa é uma questão que vai precisar ser resolvida com tecnologia, mas também com gestão. E nós confiamos, e eu confio plenamente nesses conselheiros que agora vão tocar essa missão, e vou pedir, encerrando as minhas palavras, autorização de vocês para que possa, todas as terças-feiras, como hábito, participar das plenárias e, de vez em quando, aprender e tentar fazer alguma coisa lá na frente junto com vocês. Bom, franqueada a palavra para mais algum administrador que tenha deixado o plenário no dia de hoje. Encerrado seu mandato? Não? Muito obrigado. E para o pronunciamento final, convidamos o presidente do CRA do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui fisicamente, o que é motivo de muita satisfação, de alegria e de honra. E também aqueles que nos assistem pela TV web do Conselho, ou pela nossa rádio, nos ouvem pela nossa rádio. O processo de desenvolvimento das organizações é sempre um processo em construção, né? Tem avanços, tem retrocessos, mas o importante é que a gente dê 2 passos para frente, às vezes tem que recuar um, mas que se ganhou um e mais 2 para frente. O processo é sempre em construção. Nesse sentido, o passado precisa ser valorizado. O passado aqui é presente. E o passado é o que fica do que passou. Por isso ele é presente. Não é fácil, né, se conseguir que todos os presidentes vivos que estão do Conselho Regional, que foram presidentes do Conselho Regional, participam diretamente do plenário ou estavam no Conselho Federal. Todos os que foram presentes ao mesmo tempo. Esse é um processo em que respeita aqueles que construíram no passado, né? E que nós podemos chegar ao ponto em que chegamos. Mas a nata do leite, ela é que está em cima, ela azeda, se a gente não estiver sempre cuidando dela.
O leite, se tiver sempre bem tratado, azeda. Foi falado muito da referência do Conselho Regional do Rio de Janeiro, dos grandes avanços que foram conquistados, mas é preciso que a gente avance muito mais mesmo, e que as conquistas que foram alcançadas até agora sejam revivificadas, renovadas, reestimuladas, com base nesse passado. Portanto, porque no presente nós estaremos projetando o futuro. O futuro é muito influenciado pelo presente que construímos. Chegamos aqui, já tinha o prédio, foi uma conquista importante. Hoje a gente tem, e hoje, na plenária de hoje, na última plenária do grupo que está saindo, 2/3 estão sendo renovados, 1/3 continua, né? Dos 8, são 12, 8 que estavam saindo. Nós fizemos uma plenária histórica nesse processo. Antes tínhamos este prédio, né? Depois o prédio do lado aqui, o 201, não é isso? O número 201, que está provisoriamente servindo de um arremedo de estacionamento, mas por uma questão jurídica vai ser resolvido, e aquele apartamento que ainda falta comprar, a gente vai comprar e vai acabar construindo o nosso prédio de 8 andares ali também. Isso deve ser feito ao longo desse mandato dos conselheiros agora eleitos, mas a gente não parou hoje. E hoje a Casa do Lado se concretizou efetivamente com a autorização do plenário, né, a compra, já com promessa de compra e venda, daqui da 195. Então, o Conselho Regional passa a ser a Casa do Lado, este prédio, tem a rua que nos divide, mas que tem lá, né, a construção que será feita, que nada impede que a gente, conversando com o pessoal ali da vila, de repente ainda se faz até umas interligações, né? umas passarelas. Então, são construções objetivas. Eu vou me referir a algumas delas aqui. Quando um presidente, um dirigente de uma organização está deixando o cargo numa cerimônia de transmissão de posse de cargo, é sempre o derradeiro e último momento em que ele tem que dizer o que fez e justificar aquilo que não foi feito. E o presidente que entra, o dirigente que entra, tem sempre a oportunidade, né, de encantador de serpentes, as coisas que ele vai fazer, as belezas que ele vai construir. Como eu estou no duplo papel do presidente que sai e do presidente que entra, como pino de ligação, como ponte, posso fazer essa transição de um para o outro. Centro de Mídia Eletrônica foi uma conquista muito importante aqui. Mas ela foi tão importante que nos levou àquele órgão que, da onde fizemos um benchmark, que nós trouxemos alguns dos colegas que participam hoje aqui do grupo de televisão e rádio, tivessem aqui há 2 meses atrás para pedir orientação ao nosso grupo de colegas aqui de televisão e rádio, e que eles pudessem fazer como é que a gente faz para fazer essas transmissões que eles estão fazendo. A gente nasceu com eles e agora a gente está ensinando a eles. Esse grupo que tem essa tarefa do plenário de hoje, que assume hoje, tem a construção de continuar esse processo. Não tem nada de paranoia, nem de loucura, mas quando, um pouco tempo atrás, um ano atrás, 1 ano e meio, o William Vac, na TV Globo, dizia que a TV online da Globo estava entrando em HD, eu falei, a gente já tem isso há 6 meses. Então, veja, a gente está se comparando com relações objetivas do que se faz aqui. Centro de Mídia Eletrônica, de comunicação, de Facebook, Quando nós começamos a discutir aqui, a gente não sabia nada de Facebook. Eu continuo não sabendo, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, essas coisas. Hoje tem todo um grupo e o conjunto dos servidores, quantos não aprenderam a fazer isso? E hoje é referência em todas as instituições de administração dos conselhos aqui no Brasil. O serviço de atendimento sociojurídico, que agrega efetivamente valor à anuidade dos colegas. Antes, nós fazíamos gratuitamente esse serviço. Em verdade, chegou à conclusão que não poderíamos agora, como a autarquia está prestando tanto esse serviço, mas o serviço de orientação voltou, e voltou com uma grande agregação de serviços. O que a gente pode crescer mais na orientação e no apoio aos colegas administradores que precisam deste apoio?
A interiorização sempre foi um sonho. Começou com Wallace, presidente, do qual fui participante no plenário. Continuou também com Wallace como presidente, já como conselheiro. Como eu, que não tinha cargo nenhum no plenário, ele também não tinha no meu. E a gente continuou realizando esse trabalho. E a interiorização falta muito para crescer. A gente cresceu muito, mas o Clésio estava dizendo que a fusão de fato, e o Manuel, que a fusão de fato se perpetraram. Mas a gente tem ainda diferenças de regiões, de ações, mas cada vez mais as delegacias do interior, elas começam a atividade realidades próprias. E o sonho é que um dia essas delegacias possam ser unidades orçamentárias próprias, que enfim, com funções descentralizadas, objetivamente fazendo. Então a gente tem muita conta foi feita, mas muito falta a fazer também. Clube de serviços, que era um esforço pessoal de 2 funcionários, que hoje está absolutamente integrado, e precisamos agregar mais serviços, a contribuição dos colegas em geral, para a inscrição, que é muito fácil, tudo pelo computador, tudo pelo sistema, para a gente crescer com o clube de serviços. A certificação profissional. A certificação profissional tivemos dificuldades, porque participando lá, como representante no Conselho Federal, o Rui e o Wallace, os 2 desistiram da certificação profissional. E a gente acabou desenvolvendo um processo de certificação profissional. A você, colega administrador aqui presente, ou você que me vê ou que me ouve na rádio, na TV web, saiba que em janeiro, pagou a anuidade em janeiro, você não tem taxa nenhuma para fazer a certificação em 3 níveis. Certificação, o acervo técnico, que é importante, né? Mas que é conhecida de todos em relação à questão dos processos de licitação. Mas a gente incluiu também a certificação funcional e a certificação intelectual. Marujo, aquele seu livrinho recém-publicado, você precisa colocar não só no currículo Lattes, mas também colocar na certificação intelectual aqui do Conselho. E tão fácil como no currículo Lattes, talvez mais fácil que o nosso, você vai imprimir e vai sair essa certificação funcional, intelectual e também técnica. Portanto, o conceito de certificação, isto não tem em nenhuma profissão, esse tipo de certificação. E hoje, você, colega, sabe por que eu estou pedindo que você faça as suas certificações? Primeiro, porque é de graça em janeiro, se pagar a anuidade, claro, né? Primeiro mês. Né? Então, mas veja, para melhorar a certificação, está em teste. Você vai reclamar que não conseguiu, a gente vai poder melhorar. Se você não se inscrever a sua certificação lá, não fizer a sua certificação e colocar tudo que você puder agora, isso a gente não vai poder melhorar esse instrumento. É um instrumento que vai ter certificação digital, enfim, todo efetivamente cobrando apenas taxas. Muito caras, R$ 27,00, tá certo? Né? E foi intelectual 9. Portanto, o preço não é isso, mas em janeiro é de graça. Tudo pelo computador da sua casa, do seu escritório. Temos que continuar isso, implantar esse serviço, fazê-lo respeitado. E não vamos, para o pessoal que não é acadêmico, não vai precisar recorrer mais do Lattes. Vai na certificação do Conselho Federal do Rio de Janeiro, que é preciso transferir isso para o sistema como um todo. Convênios de cooperação técnica. Né? Estava falando na plenária lá em cima do convênio que temos com o IBAN e que tem sido tão benéfico para nós em relação às atividades intelectuais, às discussões, aos temas, com o IBCO. Né? Estamos em vias de formalizar efetivamente, no concreto, porque de fato já está realizado o convênio com o sindicato, com a Angrade, um convênio bastante. Então, esses convênios são avanços que nós precisamos consolidá-los mais ainda e avançar com outros. A expansão do registro, a gente fala muito reclamando que o registro é verdade. Se a gente comparar em termos absolutos o número de registrados, mas se nós agregarmos valor à anuidade, vamos aumentar efetivamente esses registros. Mas também, quando alguém deixa de se registrar no Conselho, ele que pergunta o que eu vou ganhar com isso. Ele está explicitando um nível de inconsciência profissional. Quando a gente não tem a consciência profissional, a gente não faz o registro. Esse nível é igual cidadania. A gente participa
pela voz, pela palavra, pela ação, mas inconscientemente também participa pela omissão, porque a omissão também é um voto de participar, uma participação efetivamente negativa, zero. Né? Então, essa inconsciência profissional também se faz quando alguém deixa de se registrar no Conselho. A ouvidoria, que é presidida por um ex-presidente do Conselho do Rio de Janeiro também, que é o nome do nosso plenário, foi uma decisão brilhante do plenário, porque se homenageia as pessoas em vida, que é o Abílio. Cadê o Abílio? Já foi embora? Abílio Tomás de Freitas, uma referência para todos nós, como profissional e pessoa. A implantação do sistema corporativo. De vez em quando dá problema, você sabe como é que é. Esse pessoal de computador não é fácil, não. Eu já os conheço bem. Quando a gente vai agora, no final do ano, implantar um data center próprio, outros conselhos, poucos têm. Só que nem todos têm sistema Java Oracle, que é bem de ponta. No conselho, aqui no quarto andar, a gente vai trazer, Beth, todos os... Antigamente tinha uma opção de cadastro, né? Agora só tem um. Né? Aí quando você vai colocar um só de tudo, aí quando você vai transferir e fechar no fim do ano, dá sempre um bugzinho, né? E a gente fica fora do ar aí, como a gente está vivendo, já acabou, já não está mais fora do ar, ela está dizendo. A Ana não concorda, não, mas, em verdade, é absolutamente pioneiro nisso. Todo mundo começa processo de sistema de dados querendo fazer cadastro. Eu disse assim, é sempre assim. Eu falei, não, eu começo a fazer cadastro pelo administrador. O que o administrador precisa? Agora vamos botar tudo em função do administrador. A reboque vem o tal de cadastro. Porque isto é um erro do pessoal de tecnologia de informação querer começar a coisa com cadastro. Não acaba nunca. E a gente começou e o administrador está atendido num sistema de autoatendimento que este ano, o ano seguinte, 2015, 2016, certamente pelo andar da carruagem, nós vamos ficar absolutamente integrado totalmente. Nós não estamos, né? Que o TCU nos deixar, a gente vai lá, tá certo? É sempre assim. Implantação, a revisão do plano de cargo e salário, Beth contribuiu muito com o Marcelo nessa tarefa, né? É importante falar disso, mas não dá para ficarmos achando que o índice de prudência, né? Como é que chama? Pela lei de responsabilidade fiscal, de pagamento de pessoal, que a gente não pode pagar tanto, a gente precisa aumentar a receita cada vez mais, vamos conter as despesas para que os servidores possam ter o reconhecimento justo no desempenho das suas funções através de uma remuneração crescentemente desenvolvimentista, mais digna, que atenda o mercado, que atenda a diferença do indivíduo e que atenda efetivamente as condições objetivas do estímulo de uma manutenção e qualidade de vida. A universidade corporativa que o Wallace inicialmente, né, tinha colocado como Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, que é a Universidade do Administrador, efetivamente é uma realidade. Nós temos um sistema de ensino à distância implantado efetivamente. A gente tem convênios, mas a gente tem um sistema próprio agora desenvolvido com tecnologia, evidentemente, com prestação de serviço, que foi contratada, mas que se compara ao que tem de melhor no mundo. Então, nós vamos colocar como concorrentes do nosso padrão, certamente, a Unimed, a TAM, o Grupo Renner, tá certo? A Estácio de Sá. Não sei se vou lembrar algum outro. O Sebrae que é o modesto. Nós estamos com nossa tecnologia efetivamente a seu serviço, ao serviço dos colegas. 350 cursos de graça ao colega administrador. O estudante hoje que não quer fazer, que tem problema de atividade acadêmica complementar, só tem se quiser, que tem 350 cursos de graça para ele fazer. É verdade, né, que a nova casa aqui vai colocar as condições objetivas para a universidade corporativa se efetivar. Não só ensino à distância, mas ensino presencial também. Não só ensino presencial e à distância, mas workshops, as circunstâncias em que a universidade e o processo pelo caminho que nós vamos ter que construir isso. Muito foi feito, muito mais falta
a fazer. A universidade corporativa, certamente do administrador, Centro de Educação Continuada Gilda Nunes, vai ser cada vez um marco nessa profissão. Temos o FIA. É importante a gente registrar que neste FIA de qualidade absolutamente internacional. Se o EMBRA foi um grande evento em 2012 conosco, nós realizamos aqui no Novo Mundo, no Novo Rio e no Museu de Arte Moderna, não tenham dúvida, este evento do FIO será muito melhor ainda, porque a gente tem que ir para frente. E esse é um compromisso e uma responsabilidade, efetivamente, que vamos ter que ter com o novo plenário. Rediscutir essa questão e, efetivamente, gerar um acontecimento que não seja apenas um evento, mas um novo processo em educação que possa se continuar, em que um evento, um seminário, não é apenas um déjà vu, onde o camarada vai para ver as coisas, assiste aquilo, é um bom network, tudo isso é muito bom. Umas paqueras aqui ou ali, que também é muito bom, mas o importante mais ainda é a discussão objetiva de um FIA que vocês que não estão inscritos ainda, não percam essa oportunidade de fazê-lo logo. Eu poderia continuar falando muita coisa aqui na van, né? A van itinerante, que é um posto. As pessoas ficam me perguntando quem é que anda na van. Não, a van, ninguém anda na van, só o motorista, né? E aí vai, às vezes, alguém ali do lado, mas a van é um posto de serviço. O que atrapalha? Quando a gente vai para o interior e aqui na cidade do Rio de Janeiro, ô Manuel, é que não tem sinal, às vezes. Então, a gente tem que ter o sinal da Vivo, o sinal da Claro, o sinal da TIM, para poder ter sinal, para poder atender ao administrador, à empresa, a fazer todos os serviços da central de atendimento aqui, que o camarada pode estar fazendo em casa, mas vem aqui, é igualzinho, velhinho sabe como é que é, né? Não aguento uma fila. Eu sei que posso pagar tudo com internet e pago, mas eu não aguento. Eu vejo uma fila no banco e eu entro direto para pagar uma continha. Eles vão para a internet, em vez de fazer tudo na internet, vem aqui para a central de atendimento e vai para a van. E é bom que seja assim. Precisamos ter mais vans, né? Isso não exclui as delegacias, mas potencializa o processo de atendimento. Portanto, eu estou querendo fazer aqui, não um discurso político, né? Um discurso de motivação, mas trazer para os colegas que me honram com a presença e que nos ouvem, que nos assistem pela TV, essa prestação de serviço daquele que sai, mas daquele que entra, que terá, então, e eu queria agradecer aos colegas hoje que me consignaram como mais um mandato de 2 anos, é o derradeiro mandato, depois também termino a minha possibilidade, porque nós podemos ficar só 8 anos como conselheiros. Terminarão meus 8 anos, portanto, que a gente tem a melhor coisa que possa ter era a institucionalização das organizações. Talvez o que o Brasil mais se ressinta. Se fala muito em educação. E é verdade, a educação é importante. Mas talvez o que o Brasil mais se ressinta é a institucionalização das... Quando nós temos instituições fortes, né? Porque as instituições fracas deseducam as pessoas. A gente educa, mas as instituições deseducam. E se nós mantivermos, construirmos cada vez mais um conselho como representação da nossa profissão forte, e vejo nisso uma possibilidade objetiva de sinergia, guardados os papéis e funções de cada entidade com o sindicato, nós estamos construindo uma alavancagem, fundando e construindo fundações fundamentais para a gente servir de exemplo, sim, mas mais do que isso, a gente continuar a nossa função. Para não acontecer o que eu disse no início, a nata do leite azeda, a gente relaxa igual o time de futebol. Vê o meu Vascão, quase continuou na Série B de novo, né? Então é uma coisa desagradável, a gente tem que... É a crítica, efetivamente. É a construção de instituições que sejam mais fortes. Porque quando as instituições são fortes, as pessoas são subordinadas a elas. Quando as instituições são fracas, as pessoas fazem das instituições aquilo que querem e fazem, muitas vezes, aquilo que não deveriam fazer, infelizmente. Portanto, construir instituições fortes são fundamentais. Conselhos, sindicato, Conselho Federal, federações, confederações de nossa profissão, enfim, a organização de nossa profissão como instituições fortes
vai fazer que todos nós sejamos a sua alma, porque não há instituição sem pessoas, né? As pessoas que vivificam, constroem e que dão sangue às organizações. Nós estamos chamando e convocando a vocês, aos colegas, ao administrador, né? Para esse novo desafio. 2 anos, para mim, mais 2, são mais 4 de mandato para este grupo que se elegeu hoje, né? Que se tomou posse hoje, melhor, desculpe. Foi diplomado hoje, tomou posse, para a construção de um novo caminho que nós estamos fazendo. O novo caminho não é aquele que a gente quer fazer, mas é o caminho que a gente está construindo em função do que a gente quer fazer. A narrativa se faz não pelo sonho, mas se nós não tivermos sonho, nós não vamos construir e não vamos chegar lá, né? Dos sonhos nascem os impérios, mas se o sonho é apenas um sonho, a gente não chega. Mas se a gente quer transformar esse sonho em realidade, efetivamente a realidade se cresce e se transforma. Muito obrigado ao plenário, aos colegas, por mais esses 2 anos de mandato, que me honra muito. Muito obrigado, agradeço.